A ideia de hoje vai ser a gente conversar sobre intervalos. Então, assim, não só seu intervalo no estudo, mas a ideia de descanso em geral. Então, será que tem um tipo de descanso que vai facilitar você voltar a estudar depois? Ou que vai facilitar você memorizar? Ou talvez ter mais motivação, sabe, para voltar a estudar depois? Então, assim, vamos analisar isso, essas ideias também de descanso, o que que é bom, o que não é. E não é para ficar mal se você já fez isso alguma vez, eu acho que todo mundo já fez, mas é para a gente ter uma ideia de como seguir daqui para frente pensando nessa questão do descanso, certo? Então, assim, eu não sei você, mas eu sempre separo, eu sempre achei assim, ah não, o que eu faço no período de descanso não influencia em nada na hora de estudar, mas influencia muito. Então, assim, a ideia de hoje é falar, a partir de vários livros que eu li ano passado, o que que eles falam sobre isso e elaborar um pouco mais e ir discutindo meio assim com vocês. Então, assim, alguns livros que eu vou usar são Hiperfoco, o Trabalho Focado, o próprio Aprendendo a Aprender um pouco, o Ultra Learning e por aí vai. E para isso, vamos começar com uma analogia que é o seguinte: imagina se você quisesse perder peso e aí você come bolo de chocolate toda tarde. E agora, como que você vai perder peso, né? Você descobre que você tem que fazer dieta, que você não pode comer bolo toda tarde, que faz mal, tá. E aí a nutricionista fala assim, ah, você tem que comer maçã. Maçã é ótimo e tal. E aí pra você que come bolo de chocolate, a maçã é horrível, é assim, deprimente. Então, como que você vai sair de ser uma pessoa que é acostumada com bolo de chocolate para maçã? Então vai ter todo um processo e o começo vai ser difícil, doloroso, porque você é acostumada com bolo e aí ter que comer maçã é horrível. Mas com o tempo, você vai pegando gosto pela maçã e consegue até ver assim, ah, tem essa maçã aqui que é mais gostosa que essa, ou então, nossa, como essa maçã tá boa, parece um picolé, e aí você começa a sentir melhor o gosto das coisas. Essa analogia da alimentação a gente pode usar para estimulação mental. Então, assim, quando você é acostumado a ficar, por exemplo, escutando música e no Instagram e no YouTube, ou então trocando de uma coisa para outra, ao mesmo tempo assistindo televisão. Então, imagina alguém assistindo o BBB, olhando o feed no Instagram, olhando stories de alguém, ao mesmo tempo que tem alguma outra pessoa falando alguma coisa. Então, assim, é muita estimulação. É como se fosse, para o seu cérebro, é o bolo de chocolate. E você é acostumado com esse bolo de chocolate mental, e quando você vai sentar para estudar, é assim, uma calmaria, é ruim, é o equivalente da maçã. E aí você não consegue, não dá para ficar focado quando você é acostumado com esse bolo de chocolate mental. Então aí o que que acontece? Você tá lá estudando e fica entediado e quer pegar o celular e não consegue focar e assim, é desesperador, sabe? Às vezes essa é a sensação. Então, é isso que a gente tem que ver. Primeiro a gente vê qual é o problema, que é essa estimulação em excesso. Então, você fica sempre acostumado com essa recompensa e as redes sociais são muito isso. E às vezes a televisão também. Então, você fica lá com recompensas, né? Você vê alguma coisa legal, aí alguém curte, alguém vê seu comentário. Ou, assim, sempre essa estimulação. E aí você vai pro estudo. E às vezes é um assunto difícil que você tem que quebrar a cabeça, ou às vezes o difícil é bom. E assim, o que é ruim é o tédio mesmo de assistir uma aula chata, de fazer uma lista que você não quer fazer, de uma matéria chata. Então, assim, sempre vai ter isso nos estudos, é diferente. E quando a gente vem de uma diferença muito grande de uma atividade para outra, é muito impactante. Acho que essa é a palavra, é um impacto, é um negócio muito diferente. Agora compara com alguém que o descanso é ler o livro, ou o descanso é fazer yoga, fazer um exercício físico, não sei, ficar olhando para o nada. Essa pessoa vai ter muito menos dificuldade de começar a estudar um assunto, de ler um livro, assim, de matéria, e conseguir se concentrar. Ela vai ter muito menos dificuldade, sabe, do que quem é acostumado com hiperestimulação. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente pensa
em intervalo, em planejar o seu descanso e às vezes o seu final de semana. Eu acho que, assim, claro, não é pra gente ser 880, não precisa sempre pensar no descanso mais calmo, produtivo possível, mas assim, é uma ideia, sabe? Não precisa. Pode ser que lá você assista sua série olhando o Instagram, mas não é toda hora, sabe? Então, assim, dentro de um certo momento, você coloca esse tipo de atividade. Mas aí no resto do tempo e principalmente no dia a dia, é um outro tipo de descanso. Essa é a ideia, pelo menos que eu quis trazer aqui. Eu sei que eu faço isso pra mim com várias coisas, tanto com a alimentação, tem as coisas que eu só posso comer no fim de semana, tipo açaí com paçoca, só no fim de semana e durante a semana não. Eu acho que essa é uma ideia também para série que você pode fazer, para filme ou para algumas coisas assim que você quer ver e você sabe que todo dia vai fazer mal, então você coloca para alguns dias na semana, por exemplo. Então fica a ideia. E aí o que que isso diz pra gente no intervalo diário? Então, por exemplo, no dia a dia você está estudando, aí estuda de 8 às 10 e aí você tem 20 minutos de intervalo. Qual que é o intervalo ideal para você? É um intervalo com baixa estimulação, essa é a ideia. Não é um intervalo que você vai lá ficar no Instagram, e principalmente se você for escrever comentário, postar, interagir, sabe? Ou mesmo ver. Só isso já não é bom. Então, assim, um intervalo com baixa estimulação é o ideal. E aí, o que que é baixa estimulação? É você não fazer nada. Ou você ler um livro, escutar uma música, ou se for um vídeo de uma pessoa que não te hiperestimula dessa forma, aí você pode ver também, mas a ideia é calmaria, sabe? Para você voltar depois, ou você pode fazer uma meditação, ou fazer um exercício físico, ou assim, não fazer nada, sabe? Senta na sua mesa, fica sem fazer nada. Então, tem vários escritores que contam isso, sabe? Quando, não veio uma ideia, não sei o que fazer, só ficar lá sentado, olhando pela janela, que é o que eu faço agora, assim. É uma janela que tem uma árvore, e você olha a árvore e fica olhando. Às vezes é um intervalo desse que você precisa, principalmente aquele de 5 minutos, você vai no banheiro, volta, fica olhando para o nada e depois você volta a estudar. Eu acho que pode ser bem melhor e bem menos agitante. Agitante, não sei se é a palavra, mas bem menos isso do que você abrir uma rede social e ficar lá olhando, sabe? Eu acho que é legal colocar tempos para fazer as coisas. E uma ideia é deixar isso, por exemplo, para fazer à tarde, para fazer isso na hora do almoço, ou em algum outro horário mais específico que não seja tanto no intervalo dos estudos. E uma coisa que eu notei fazendo isso é que a gente fica mais contente com os estudos. Ele drena menos a energia, sabe? Na verdade, não é nem que o estudo drena, é que a vida drena menos energia quando você não está distraído. Tem até aquele desenho que é assim, quando você está distraído, imagina um sol que joga raios para todos os lados. Esse é o sol, você está distraído, a sua energia está sendo gasta de todos os lados. Então, essa pessoa distraída e no fim do dia ela tá sem energia, não consegue fazer nada. E essa é distraída. Aí já a pessoa focada é como se fosse um laser, sabe? Aponta para uma direção e gasta só a energia ali. E eu acho que é isso que acontece quando a gente foca mais. Além de conseguir ir mais profundo, e quando você vai mais profundo, quando você estuda com profundidade, você precisa de menos tempo. E aí tudo isso se realimenta, porque você vai precisar de menos tempo, no tempo que você tiver, você vai focar mais, você vai aprender mais e vai ter tempo depois para fazer outras coisas, para descansar, para ir fazer uma aula de alguma coisa de esporte, de natação, de o que você quiser, sabe? E isso tudo se alimenta. Então, nos seus estudos, como você pode pensar em aplicar isso? O que que é o bolo de chocolate hoje que você pode ir substituindo pela maçã? E a mesma coisa de uma dieta, o começo é muito difícil, mas depois vai melhorando. Eu falo isso tudo e assim, não é teoria, é assim, um pouco eu li, mas a maioria é experiência própria. Assim, eu sempre fui uma pessoa muito preguiçosa, muito. E aí na faculdade era preguiça total.
E eu sempre vi aqueles colegas que, assim, liam clássicos, liam livros, sabe? Qualquer um, pode ser Machado de Assis, pode ser, assim, americanos, sabe? E liam tantos livros, tinha outros que liam livros de história, e a pessoa estava lendo, já sabia de tudo, e, assim, nunca precisa de história, geografia, sociologia, filosofia para a pessoa, mas, assim, dos meus colegas no ITA, mas a pessoa sabia tudo. E, nossa, assim, eu nunca fui esse tipo de pessoa. Eu sempre admirei, mas eu nunca fui. Eu acho que essas pessoas, na verdade, o que elas vão fazendo? Elas vão se acostumando no descanso. Em vez de ter um descanso normal, como as outras pessoas, elas vão ler. E isso, ao longo do tempo, vai se acumulando. Então, fica essa ideia. No seu descanso, você pode ler um livro, ou você pode escutar uma música, pode fazer meditação. E essa é a ideia. E a parte legal disso que eu contei, então, dessa história desses colegas, né? A parte legal é que você pode virar essa pessoa também. Talvez, assim, seja mais difícil, porque a preguiça é muito grande, assim, eu falando por experiência própria, mas isso vai mudando. Então, quando você vai mudando essa chavezinha aí da pessoa que fica lá na série para a pessoa que lê livro, o começo é o mais difícil, mas depois você vai gostando do processo. E é esse ponto que eu quero chegar. Você vai gostando da maçã. Você vai vendo que é bom também, sabe? E depois de um tempo que você é acostumado com a maçã, o bolo de chocolate é até excessivo. Você nem consegue mais. Eu lembro que, assim, eu no ITA, eu era acostumada a comer e assistir série. E assim, eu só queria comer se fosse assistindo série, porque eu não gostava de só comer, era muito chato, eu queria comer vendo série. E aí, com o tempo, hoje eu nem consigo mais, porque assim, parece que o tempo passa e eu, assim, eu perdi a minha vida e eu nem percebi que eu comi, assim, é uma sensação muito ruim. Então agora eu nem consigo mais isso. Eu acho que vale a pena falar também do experimento de Skinner, que é a base de tudo isso que eu tô falando, né? Como que foi? Ele é um psicólogo, acho que na década de 70, mais ou menos. Ele criou uma série de experimentos com ratos, com pombos, com, assim, animais, certo? De laboratório, que ele fazia os experimentos dele. E era sempre uma ideia assim, por exemplo, com um pombo. Sempre que o pombo apertasse lá uma maçaneta, alguma coisinha assim, caía uma comidinha para ele, certo? Então, assim, toda vez que ele tinha fome, ele ia lá, apertava e caía a comida e depois pronto, não apertava mais. Aí depois eles começaram a variar. O que acontece se a gente variar? Uma vez ele aperta e cai, outra vez ele aperta e não cai, sabe? E o que vai acontecer com o pombo? Aí eles viram que o pombo tinha um comportamento neurótico. Não sei se neurótico é a palavra, mas aí o pombo não parava de apertar. Então essa alavanca aleatória, que às vezes caía comida, às vezes caía, fazia o pombo ficar meio doido, ficar meio assim, viciado em toda hora apertar a alavanca, certo? E, assim, o experimento de Skinner tem várias conclusões. Essa é uma delas, é um dos exemplos, certo? A conclusão mais básica é o reforço positivo, né? Então, se tá caindo comida, eu vou apertar quando eu tiver fome. E aí, a próxima conclusão é essa, do estímulo variável, que é o que mais ou menos acontece nas redes sociais também. Então, assim, você entra lá no Instagram, aí às vezes tem uma coisa legal. Às vezes alguém curtiu sua foto, às vezes alguém comentou, ou às vezes você viu um post legal. E às vezes não. Às vezes é uma coisa ruim, às vezes você, eu nem quero mais seguir essa pessoa, sabe? Então é muito variável. E isso vicia também. E veja como é uma série de estímulos que você recebe. Às vezes uma coisa boa, às vezes não é. E você fica lá viciado igual o pombinho do Skinner. Ai, gente, que feio, né? Mas é mais ou menos essa a ideia. Mas eu quero que todo mundo continue me seguindo lá, tá? Eu tô falando mal das redes sociais, mas continua me seguindo. Que eu vou tentar fazer algum conteúdo positivo lá, inclusive falando mal do próprio Instagram lá. Mas, enfim, pode ser uma ferramenta boa se você usar direito, no tempo certo, sem ser o seu dia inteiro. Enfim, é o que eu pessoalmente faço. Então, a ideia de hoje foi a gente conversar sobre os intervalos, sobre o descanso, para ele não ser muito estimulante, certo? Para ele ser a maçã, não o bolo de chocolate. E o começo vai ser mais difícil, como a gente conversou, mas é só o começo.
depois melhora. E uma coisa assim que eu acho legal, e entrando naquela ideia dos amigos que leem os livros e a gente não, é você pensar, será que tem livros que você quer ler? O que será que você quer fazer além dos estudos? Talvez um esporte, então, não sei, uma yoga, uma natação. Faz isso de repente, sabe? CrossFit, tem gente que gosta de CrossFit. E aí a gente tenta manter sem muitos estímulos o estudo, e isso vai fazer com que quando você for sentar para estudar, você consiga focar mais, por mais tempo, não seja uma coisa tão diferente, sabe? Entre descanso e estudo, seja mais ou menos a mesma vibe, e é essa a ideia, é isso que vai ficar. E isso vai facilitar até você aprender, vai facilitar estudar, vai facilitar continuar com motivação e não se desesperar tanto, sabe? Às vezes eu acho também que você ficar muito suscetível a estímulos deixa a gente meio doido, porque você não consegue pensar com clareza, você não pensa com calma, você tá sempre sendo bombardeado de todos os lados. Então, assim, vamos dar um passo atrás e meio que ter o controle de novo, ter mais calma, um descanso mais zen. E essa é a ideia. Eu espero ter ajudado, espero ter levado alguma coisa positiva hoje. E se você estiver estudando para o Enem, para o vestibular, tudo isso que a gente falou casa muito bem com o método Sniper. Então, eu te convido a conhecer o Sniper de questões e, quem sabe, entrar lá, aprender como estudar com o método Sniper e acelerar os seus estudos, passar esse ano para, no ano que vem, a gente conversar em uma entrevista aqui no podcast. Lá no Sniper a gente faz o quadro horário, né? Então tem template de quadro horário que você pode ir adaptando para você. E aí uma ideia é você pegar um daqueles templates e colocar nos horários lá, colocar na agenda, que a gente faz no Notion, por exemplo, ou uma agenda em papel, colocar o que você vai fazer, qual livro você vai ler e, bom, fica a ideia. Então, bons estudos para você e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!